A igreja achou? Gênesis 37, versículo 3, nos diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Amados, nesta noite eu quero pregar sobre os irmãos de José. Os irmãos de José. Nós já ouvimos muitas mensagens sobre José, mas a gente acaba esquecendo de falar sobre os seus irmãos. Quando Moisés escreveu Gênesis, ele estava ali formalizando a tradição oral. Muitos dos hebreus já sabiam das histórias dos patriarcas, sabiam da história de José, sabiam do que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, sabiam sobre Gênesis, sobre a Torre de Babel, mas era uma coisa assim meia de pai para filho, era uma conversa, era uma coisa verbal, não tinha nada registrado, escrito. Então, Moisés, com a inspiração de Deus, registrou os 5 primeiros livros ali, que eram contemporâneos deles. E esses livros foram escritos com o objetivo principal ali naquele momento de trazer para o povo de Israel a sua história, de como tudo começou. E ali Deus registrou algumas coisas. Deus mostrou ali algumas passagens da vida de alguns personagens. E Deus estava fazendo isso porque Ele estava tentando tirar a ignorância também, né? Tirou eles do Egito, mas queria também tirar-lhes a ignorância. Então, eles sabiam sobre a história de José. Interessante que já no capítulo 33, o Espírito Santo colocou que quando Jacó estava indo ao encontro de seu irmão Esaú, o Espírito Santo registrou que José e a sua mãe Raquel estavam à retaguarda daqueles pelotões que estavam avançando rumo a Esaú. Então não foi à toa que ele colocou o nome José já no capítulo 33 de Gênesis. E na sequência, os capítulos 34, 35, 36, 37, ele vai registrar primeiro os fatos que aconteceram na vida dos filhos de Jacó, e só então ele vai entrar nos fatos sobre a vida de José, para que o povo entendesse, porque a lógica era Deus ter chamado Rúben para ser o Salvador. Ele era o primogênito, era o mais velho, era o primeiro filho, mas por que chamou o caçula? E Deus ele vai explicar o porquê chamou o caçula e não chamou Rúben, ou Levi, ou Simeão, ou Judá, que era o 4º filho. Acompanhamos aqui. Antes de entrar na biografia dos irmãos de José, eu quero desmistificar um erro clássico que estão cometendo ao dizer que os sonhos de José, essa expressão está correta? Deus sempre falou de muitas maneiras com o homem, e uma das que muito foi usada foi o sonho. Quem dá o sonho é Deus. E se nós lermos os sonhos aqui que Deus deu para alguns personagens, nós vamos ver que Deus estava dando sonhos escatológicos, sonhos que revelavam o futuro. Nenhum ser humano vai ter a capacidade de sonhar e prever o futuro, porque está escrito, irmãos: mas há um só Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, e o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E aí Daniel começa
a mostrar para o rei Nabucodonosor por que ele teve o sonho. O sonho não foi de Nabucodonosor. Deus revelou para Nabucodonosor o futuro, e o sonho foi tão tremendo, é tão extensivo esse sonho, que até hoje o sonho de Nabucodonosor, que Deus deu, escatológico, ainda não se cumpriu. Então, a gente não pode dizer que os sonhos de Nabucodonosor, não pode dizer isso, está errado. Sonho Daniel, aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, outro exemplo aqui, de revelação escatológica, Deus revelando o futuro. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Faraó teve um sonho, mas um sonho prevendo o futuro. O sonho jamais poderia ter vindo dele, porque só Deus conhece o futuro. Foi revelado a ele 7 anos de bonança e 7 anos de carestia. O sonho, você não pode dizer que esse sonho é o sonho de Faraó, porque foi Deus quem revelou o futuro. E Isaías 45, 21 diz que só Deus conhece o futuro, né? Anunciai e chegai-vos, tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir desde a antiguidade? Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? E quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Deus está dizendo, sou eu que anuncio as coisas antigas, antes que elas aconteçam. O texto e o contexto aqui de Isaías 45, 21 está falando da idolatria, que os ídolos para nada servem, mas o Senhor conhece o futuro, e desde a antiguidade Ele já tem revelado as coisas que estão acontecendo agora e as coisas que ainda vão acontecer. Sonho, irmãos, segundo o dicionário online, quer dizer anseio, além de sonho, aquelas imagens que a gente tem quando está dormindo sem sentido, também tem o sentido de anseio ou vontade permanente, viva e constante. Sonho, por exemplo, o sonho dele é ser cantor. Na Bíblia podemos citar alguém que tinha sonhos, que tinha anseio, que tinha um objetivo. Isso sim era um sonho. Ele era bem ambicioso. Isaías 14, 13, 14. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas da nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Nós temos aqui uma passagem falando de um sonhador, de alguém que tem um objetivo de se tornar semelhante ao Altíssimo, de se tornar um grande rei, se tornar uma pessoa muito forte e poderosa como o Senhor. Essa pessoa aqui é Satanás. Assim que sim eu posso dizer os sonhos de Satanás. E ele está correndo atrás do seu objetivo. Ele está fazendo por onde ser igual ao Altíssimo. Ele está trabalhando nesse exato momento para que o seu objetivo, o seu anseio, a sua vontade permanente aconteça. Agora, quando nós vemos aqui o sonho de José, novamente você vai ver uma revelação do futuro. Primeiro Deus deu um sonho para José. A primeira parte do sonho foi dada para José, onde ele viu as pessoas, os seus irmãos e o seu pai e sua mãe prestando homenagens a ele. Mas a segunda parte do sonho, desse sonho, Deus deu a Faraó. E Deus colocou ali a interpretação, e só então ele entendeu como é que se cumpriria aquela revelação do futuro. Porque até então, irmão, José jamais tinha capacidade de imaginar que ele seria o segundo homem mais poderoso do Egito. Eu quero que vocês leiam a Bíblia Sagrada e me mostrem um versículo de José dizendo: olha, meu pai Jacó, o senhor está vendo aqui, eu sou um simples pastor de ovelha, mas eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me tornar mestre
em administração. E meu sonho é esse: eu vou ser vice-governador do Egito. Se tivesse escrito isso na Bíblia, a gente poderia usar essa palavra, os sonhos de José. Então, amados irmãos, não sejamos meninos. Não dê glória a Deus quando você vê uma mensagem claramente que não tem nada a ver, coisa vindo de falso profeta, para enganar o povo. A verdade é essa: os sonhos que José teve, os sonhos que o padeiro teve, que o copeiro teve, todos foi Deus quem deu, mostrando o futuro. E como foi Deus que mostrou como era a profecia, e quando a profecia de Deus ela se cumpre, pode ver, todas as profecias se cumpriram. O padeiro foi morto e o copeiro foi restabelecido. Aquele sonho quem deu foi Deus que deu, porque José estava ali para interpretar. Então vejam só, depois de desmistificar essa história de sonhos de José e entendermos que José recebeu uma revelação do futuro, que num futuro bem distante, ele não sabia quando, seus irmãos iriam prestar homenagem a ele, mas o que ele via ali era o ódio dos irmãos. O que ele estava vendo ali era a rejeição dos seus irmãos. E o escritor, inspirado por Deus, vai mostrar por que eles odiavam José. Vamos lá. Eu coloquei aqui: o propósito do livro de Gênesis é revelar a biografia dos personagens e mostrar os atributos de Deus. Como eu já falei do atributo de Deus, da onisciência, de saber o futuro e ter esse poder de revelar para as pessoas o que vai acontecer adiante. Agora vamos para a vida dos personagens envolvidos. A Bíblia destaca aqui Rúben, Simeão, Levi, Judá. Eu vou me ater a estes e vou explicar o porquê, não vou falar dos outros. Rúben deitou-se com a mulher do seu pai. Era um fornicador, era um depravado sexual, era um homem impuro. Gênesis 35, 22, o Espírito Santo registrou: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. O apóstolo Paulo expressou o seu repúdio a esse tipo de comportamento em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, dizendo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que ainda nem os gentios se nomeia, como é haver alguém que possua a mulher de seu pai. Se Rúben estivesse congregando hoje conosco, ou congregando na época do apóstolo Paulo, Paulo iria olhar para Rúben, diferente do seu pai Jacó, e ia dizer que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para ver se o espírito se salve no dia do Senhor. Paulo ia dizer: tirai do meio de vós a este iníquo, porque esta é uma prática altamente imoral. E vocês vão entender por que o Espírito Santo registrou ali. Ele deu um lampejozinho aqui. Você vai ler o Gênesis 35, de repente aparece esse versículo dizendo lá: e aconteceu que Rúben deitou com Bila. Pronto, acabou, a história muda. Você vê que parece que o Espírito Santo queria só encaixar esse fato. Simeão e Levi, lembrando que Rúben era o mais velho, depois vem Simeão, Levi e Judá. Simeão e Levi traíram o pacto de Jacó com o Amor e Siquém. Gênesis 34, 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens daquele lugar. Essa atitude foi uma atitude altamente, primeiro, desonrar o seu pai. Jacó era o patriarca. Jacó já tinha fechado um pacto ali com eles. Quem deveria responder era o chefe, era o líder. Então, número 1, eles foram altamente insubmissos à autoridade. Jacó era o patriarca. Se Jacó tivesse mandado, ordenado que matassem todo mundo, tranquilo, ele é o chefe.
Ele poderia se vingar pelo estupro de Diná. Mas existe uma coisa, irmãos, que nós temos que ser justos. Foi feito um acordo ali. E eu estou sobre comando. Meu pai Jacó é o comandante. Ele não mandou Jacó tomar uma atitude extrema, mesmo porque o rapaz, ele se enamorou, ele meio que se precipitou por Diná e acabou forçando ela e houve um estupro. Mas ele quis reparar o dano. Ele procurou, ele se humilhou e ele estava enamorado, estava apaixonado mesmo por Diná. Tanto é, irmãos, imagina hoje você chegar para um pai de uma moça e falar: rapaz, eu amo a tua filha, eu quero casar com ela. E ele fala assim: para casar com a minha filha tu vai ter que fazer uma cirurgia sem anestesia e cortar o prepúcio do teu pênis. E o rapaz diz a Bíblia que apressadamente aquele jovem foi fazer a circuncisão para mostrar o seu amor, o seu arrependimento por ela. Então veja que a atitude de ir lá e matar todos os homens foi uma atitude de injustiça, de intolerância e outra coisa, eles guardavam grande rancor e não sabiam o que é misericórdia. Simeão e Levi, esse é o perfil deles. Dois homens extremamente vingativos, que não sabiam que era honra ao seu pai e muito menos a Deus. Porque nós sabemos muito bem, a lei ainda não tinha sido dada, mas certamente honrar pai e mãe é uma coisa que está gravada na nossa cabeça. O apóstolo Paulo diz que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, e por isso tanto os que ouviram a lei como os que não ouviram a lei estão condenados diante de Deus, porque a nossa consciência, ela mostra para nós o que é certo e o que é errado. Judá não honrou a sua palavra com Tamar, sua nora. Gênesis 38:11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, o caçula, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este com seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Ele prometeu que quando o filho caçula dele ficasse mais velho, ele daria este menino em casamento a Tamar, que já havia casado já com o filho primogênito. O primogênito e o segundo morreram, agora tinha esse caçula. Então ele deu uma palavra para ela, ele prometeu. O que ele fez? Não cumpriu o acordo. E para piorar a história, ele estava viúvo e foi tosquear as ovelhas, e Tamar se disfarçou de prostituta. E o que aconteceu com Judá? Ele teve uma relação com uma prostituta, para ele era normal sair por aí se deitando com prostitutas. E ele prometeu um cabrito, e como penhor ficou o cordão dele, o cajado e o selo dele. E os irmãos conhecem a história, não vou falar. Mas o fato é que este homem não tinha pureza sexual, era um impuro. Para ele era normal se deitar com uma prostituta, era comum. Então era um homem que mais adiante vocês vão entender o porquê Deus não escolheu Judá. E o restante dos irmãos eram cúmplices das coisas erradas que os outros irmãos faziam. Quando Simeão e Levi mataram os homens, diz a Bíblia que todos os irmãos foram lá e saquearam os bens. Havia uma conspiração ali contra Jacó. Jacó não sabia o que eles iriam tramar, os irmãos sabiam. Agora o que aconteceu? Nenhum deles teve a hombridade de avisar o pai dele: olha, pai, eles estão armando aí, só fique esperto que eles hoje à noite, quando os homens estiverem lá convalescidos, eles vão lá e vão matar. Beleza, todo mundo calou a boca, ninguém disse nada. O que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 1, 31, 32 nos diz o seguinte: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente o que as fazem, mas também os que consentem aos que fazem.
aqueles irmãos, os restantes dos irmãos, consentiam nos erros dos outros irmãos e não falavam nada. Os irmãos anotaram aí o que eu falei? Anote aí, vocês vão entender. Agora vamos lá, José. Como o histórico dos seus irmãos era negativo, talvez era por isso que Gênesis 37:3 diz: e Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Por que José amava mais? Por que Israel amava mais José? Preciso dizer mais alguma coisa? Se você tivesse filhos assim, e você tivesse um filho igual a José, irmãos, é involuntário. Você vai amar mais o que te obedece, o que te honra, o que está ali com você, o que é obediente, o que te dá orgulho. É involuntário. O pai ama todos os filhos, mas aquele filho ali se destaca. Isso aconteceu até quando Jesus foi batizado. O pai, lá nos altos céus, não conteve-se e disse: este é o meu filho amado, em que muito se compraz a minha alma. Deus fez questão de dizer que ele amava Jesus, se comprazia em Jesus. Então, por que José talvez poderia ser um filho mais obediente? Entenda, irmãos. Israel, quando era moço, a vida no campo, ela não é igual na cidade. Quem conhece o campo sabe que a vida é dura. Você tem que trabalhar muito. Para os irmãos terem uma ideia, quando Jacó foi dar um presente para Esaú, um presentinho, sabe? Coisa boba, para aplacar a fúria do seu irmão. Sabe quantos animais ele deu de presente? Eu fiz a conta. 510 animais. De ovelhas tinha 200 ovelhas. Se ele deu um presentinho de 510 animais, mulas, vaca, cordeiros, etc. Agora imagine o tamanho do rebanho dele. E ele, moço, forte, cheio do vigor, quem é que tinha que trabalhar e assumir e coordenar toda essa estrutura? Jacó. Aí não começou a nascer os filhos, os filhos foram crescendo, ele passou essa tarefa para os seus filhos, porque os filhos já estavam fortes, eram moços, e agora ele já era velho, e aí ele teve José. Então, ele amou mais a José por uma questão assim, de que amor, quando você fala em amar, tem que ter tempo para amar. Quando você vai amar sua esposa, você tem que ter um tempo para ela, tem que sair com ela, viajar, tem que fazer alguma coisa com ela, você tem que estar com ela. E Jacó não pôde amar os seus filhos por causa da própria condição do trabalho que lhe impôs essa realidade. Então agora na velhice ele teve ali o seu filho. Então os outros mais velhos, né, você pode ver os textos aqui, eles que cuidavam agora desse imenso rebanho. E ali ele teve tempo para conversar mais com o filho, para ensinar mais, para instruir. Eu creio que foi daí que veio o caráter de José, da convivência com seu pai, mesmo porque Jacó ensinava, e José viu todas aquelas histórias, né? Quando Jacó se reconcilia com Esaú, ele viu aquela coisa linda que foi aquele ato do perdão de Esaú, o choro, ele viu todas aquelas cenas. Então ele foi aprendendo na prática o que é perdoar, o que é ser misericordioso e etc. Ele também viu o que os irmãos faziam com o pai, a forma como eles desonravam. Então veja só, número 1, José, diferente dos seus irmãos, não compactuava com as coisas erradas, ainda que fossem seus irmãos que estivessem fazendo. Gênesis 37:2 diz assim: sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Pela primeira vez Jacó tinha alguém para alertá-lo, alguém para avisá-lo, e ele não era mais pego de surpresa, porque agora ele tinha alguém fiel a ele. José estava honrando seu pai.
Quando viu os irmãos tramando, ele lá levava a má notícia. E por causa disso, eles o odiavam, porque os seus planos malignos eram frustrados, porque José amava mais o seu pai do que os seus irmãos, diferente dos outros irmãos que amavam mais os seus próprios irmãos do que o seu pai Jacó. E Deus estava assistindo tudo, Deus estava vendo tudo. Segundo, José era puro sexualmente e de confiança. Gênesis 39:3: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Se Rubem estivesse aqui, no lugar de José, o que ele ia ter feito com a mulher de Potifar? Se Judá estivesse aqui, a mulher de Potifar desce em cima dele, o que ele ia fazer? Ele ia dizer isso aqui, ou ele ia abraçar a mulher e ia pegar ela e possuir? Simeão e Levi. Mas Deus conhece José, Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe quem é cada um dos que estão aqui, Deus sabe quem são. E Deus conhecia José. Então veja, um dos primeiros motivos pelo qual Deus escolheu José, porque José era puro sexualmente. A Bíblia diz que Jó foi elogiado por Deus, e uma das coisas que Jó falou na sua defesa é que ele nunca tinha colocado seus olhos em cima de uma virgem para cobiçá-la. E o Senhor olhou isso, o Senhor se agradou. Ao invés de reclamar da vida, número 3, nem mesmo sendo fiel, José era o único empregado que se sujeitava à autoridade. Gênesis 39:5: que aconteceu que desde que pusera sobre a casa e tudo que tinha, Potifar colocou José sobre toda a sua casa e sobre tudo que tinha. 1 Pedro 2:3: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, como ao rei e como ao superior. José, ao invés de reclamar, era submisso a Potifar. Ele não só reclamava da vida, como ele tinha todos os motivos para reclamar, como ele trabalhava, ele se empenhava, ele dava o melhor dele. Número 4, José era solidário, se preocupava com as pessoas a ponto de perceber o copeiro e o padeiro estavam tristes e estava disposto a ajudar. Então perguntou aos oficiais de Faraó com que eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão tristes os teus semblantes? Por causa do seu interesse no problema das pessoas, Deus pôde usá-lo naquela situação da interpretação dos sonhos do copeiro. José, ele tinha de tudo para não fazer isso, para odiar todo mundo ali, mas ele era preocupado, ele não se preocupava só com ele. Número 5, José dava sempre glória a Deus. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Quando Faraó falou do seu sonho, José deu esta resposta: olha, isso não está em mim, isso é Deus, a glória vai para Deus, é Deus quem faz as coisas. Número 6, José não tinha rancor e tinha muito perdão para dar. Gênesis 45, 4, 7. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então a ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. José entendia o projeto divino na vida dele. Para isso era essencial que ele perdoasse. Você já imaginou se fosse Levi que estivesse lá? Será que ele perdoaria? Havia um plano de salvação que Deus tinha estabelecido. Deus estava revelando o futuro. E Deus precisava de uma pessoa certa para que ele pudesse contar. E aqui Deus mostrou mais uma vez por que José foi escolhido. Porque ele sabia perdoar e ele tinha misericórdia. Ele entendeu que tudo que aconteceu ali foi o plano de Deus. Foi Deus que permitiu tudo que acontecesse. Porque se Deus não quisesse, irmãos, nada daquilo tinha acontecido. O tempo já acabou. Eu peço, pastor, só mais 2 minutos. Eu já termino, pastor.
José não tinha rancor. Diz aqui, José entendia o projeto divino na vida dele, dizendo assim: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus começou a dar lampejos de revelações, mostrando que ele seria honrado pelos irmãos. Depois revelou por que José seria rei, e agora ele encaixou um sonho no outro e entendeu o que Deus estava querendo e explicou para os seus irmãos. Mas para isso era necessário um coração bom e perdoador, porque senão o plano de Deus, aí eu vou dizer, o sonho de Deus poderia ter sofrido algum prejuízo. Agora preste atenção, por esses e outros predicativos, além do amor de seu pai Jacó, também tinha José o amor de Deus e a sua presença. Gênesis 39:2 diz: e o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa do seu senhor o egípcio. Gênesis 39:21 novamente diz o seguinte: o Senhor porém estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na sua mão, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Por que José prosperava? Porque o Senhor era com ele. Foi dito hoje aqui: Deus está conosco. Deus está contigo mesmo, irmão? Deus está contigo? Eu quero dizer uma coisa para vocês, que Deus é seletivo nas suas amizades. Em nenhum texto diz que Deus era com Judá, Deus era com Rúben, Deus era com Issacar, Deus era com fulano, com Beltrano, mas por 3 vezes a Bíblia diz que Deus estava com José. Isso quer dizer que ele andava com José. José andava com Deus e Deus andava com José. Será que era à toa, irmãos? Até o próprio Deus amava José. É isso que o texto está nos dizendo. Até o próprio Deus tinha prazer na companhia de José. E por causa disso, José acabou se tornando um tipo de Cristo. Ele era obediente ao seu pai, por amor ao seu pai, por obediência ao seu pai, veio na terra, pregou o evangelho. Seus irmãos o venderam e o crucificaram, o traíram. A mesma coisa aconteceu com José. José era filho amado de seu pai Jacó, era fiel ao seu pai, procurava agradar o seu pai Jacó em tudo, e por causa da sua fidelidade ao seu pai, os seus irmãos o traíram e o venderam. Vocês estão percebendo agora, irmãos? Agora, para encerrar, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Havia um grande problema ainda. Os irmãos de Jacó, ao vender José, cometeram um grave pecado e ocultaram esse pecado. E a Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Pecado, a gente faz 2 coisas com ele: ou rejeita, ou se você aceitou, você confessa e abandona. Havia uma mentira, havia um pecado. Se eles não fossem trabalhar desse pecado, não fosse Deus, não tivesse... Olha como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, como Deus não amava só José, mas também amava todos os outros. Porque se Deus deixasse a coisa correr frouxa, eles iriam morrer em pecado e iriam direto para o inferno, porque tentaram matar o irmão, ainda mentiram para o seu pai, e ficou essa mentira no ar por 13 anos. E Deus trabalhou, irmãos, de uma maneira tão maravilhosa, tão gloriosa, que eles confessaram o seu pecado, que eles choraram, que eles se arrependeram. Houve uma comoção, houve uma coisa maravilhosa. Eu creio que Deus trabalhou tanto no coração deles, que eles se arrependeram amargamente de serem daqueles jeitos. E assim, irmãos, eu imagino que eles morreram e foram todos para a eternidade, para os braços do Pai. E o que essa palavra final quer dizer é o seguinte: cuidado, irmãos, vamos procurar os bons exemplos para nos espelharmos nele. Eu já vi gente falando mal de José, dizendo que José era isso, que José era aquilo. Cuidado, irmão, cuidado. Não fale mal daqueles que Deus anda, daqueles que Deus admira.
né? Cuidado, não fale mal não. Um exemplo foi Moisés. Miriam foi se levantar e Deus mostrou. Deus na hora reagiu ali e trouxe uma consequência. Então vamos interpretar a palavra de Deus como ela é, o que ela está dizendo. E se você prestou atenção aqui, José prosperava em tudo o que fazia. E se você entendeu a mensagem, essa é a verdadeira profecia para a tua vida. Você também vai prosperar. Mas não é do jeito que estão falando aí. É luta, é tribulação, é perseguição, mas você está no lugar certo. Você é igual José, você é puro, você é honesto, você é fiel às autoridades, você honra pai e mãe, você é um jovem que foge da pornografia, que foge do adultério, que foge das coisas que Deus se desagrada. Pode ter certeza que tudo que a tua mão colocar, Deus vai prosperar. E Deus vai prosperar até os ímpios por amor a você. Diz a palavra que Deus prosperou Potifar, tudo na casa de Potifar por amor a José. E é assim que Deus vai fazer. Amém? Pastor.